Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vou falar um pouco sobre o nosso conteúdo dessa semana. Nós temos essa apostila que vai falar sobre o sistema endócrino. Então, nessa apostila vocês vão ter informações sobre esse sistema, para que ele serve, quais são os componentes desse sistema. O sistema endócrino é formado por glândulas, certo? Então aqui eu tenho um desenho, né, do corpo humano, feminino e masculino. Algumas glândulas são comuns ao sexo masculino e feminino. E existe uma glândula que vai existir somente na mulher, que é o ovário, e o testículo, que vai existir somente no homem, certo? Então, todas as outras glândulas são comuns tanto no corpo da mulher quanto no corpo do homem. Mas aí só vai diferenciar essas duas glândulas aqui, que também são glândulas sexuais, ligado à parte sexual, à parte reprodutiva do homem e da mulher. Então eu venho falando aqui sobre uma glândula que é a hipófise, falando um pouco sobre como que ela age, quais são as funções dela, quais são os hormônios que essa glândula possui, o que esses hormônios fazem. Venho falando um pouco sobre a glândula tireoide, que está localizada na parte da frente do nosso pescoço. Qual o hormônio que ela produz, qual a função desses hormônios, né? Na verdade, é mais de um hormônio. O que a deficiência desses hormônios vai causar, né? As doenças que vão ser causadas pela deficiência desses hormônios, que é o bócio, que é esse pescoço mais gordinho, vamos falar assim, mais inchado, né? Um papo. E também os olhos, tipo arregalados, ressaltados, assim. Também essas duas são doenças causadas pelo mau funcionamento dessa glândula que é a tireoide, tá? Então, eu venho falando um pouco sobre a glândula, as glândulas paratireoides, o hormônio que ela produz. Venho falando um pouquinho sobre as suprarrenais, que estão localizados em cima dos nossos rins. O hormônio que as suprarrenais produzem, a função, o que esse hormônio causa no nosso organismo, em quais situações ele é produzido. Venho falando sobre o pâncreas, que é outra glândula, né, que vai produzir também hormônios. Venho falando da função desses hormônios, o que eles fazem no nosso corpo. E venho falando sobre as glândulas sexuais, que eu até já falei no começo desse áudio, os mecanismos de feedback. E, pessoal, é isso. Terminamos a apostila. Espero que vocês leiam com bastante atenção essa apostila antes de fazer a nossa atividade da semana, tá? Então, vou falar agora sobre a atividade da semana. Então, vamos lá. Na questão número 1, eu tenho aqui um mapa conceitual, tá? E tem aqui perguntas, né, sobre o sistema endócrino. Então, gente, vocês podem ler com bastante atenção aquele texto e usar esse mapa conceitual para poder visualizar aqueles conceitos que vocês viram no texto. Porque o mapa conceitual é como se fosse um resumo. Ele é muito usado para poder o pessoal estudar para a prova. Porque ele resume o assunto, né, em formato de mapa aqui conceitual. Então, ele liga conceitos, mostra as relações entre eles. Então, fica bem mais fácil da gente entender o conteúdo.
Como que vocês vão ler esse mapa conceitual? Olha só, aqui no centro nós temos a palavra sistema endócrino, que é o tema principal, né, do nosso assunto. E aqui eu tenho as glândulas, olha. Sistema endócrino, ele tem glândulas. Quais são elas? Pâncreas, adrenais, gônadas, que são as glândulas sexuais. Ele produz hormônios, ele envolve a glândula hipófise, adenohipófise, neurohipófise, hipotálamo, tireoide e paratireoide. Aí aqui embaixo eu tenho um pouco de cada glândula. Então é um resuminho que vocês podem usar para poder relembrar, né, o que foi estudado na apostila e poder fazer as questões respondendo aí no caderno de vocês. Então, na letra A que pergunta: o que são hormônios? Na letra B, quais glândulas fazem parte, além do sistema endócrino, do sistema reprodutor humano? Letra C, qual a função do hormônio adrenalina? Esse hormônio é produzido por qual glândula? Letra D, explique como o hormônio insulina atua no corpo humano. Letra E, cite o hormônio responsável por regular o nível de glicose no sangue quando estamos em jejum. Letra F. Como é o nome da doença que ocorre quando a glândula hipófise produz mais hormônio do crescimento que o normal? Como é o nome da doença que ocorre quando a glândula hipófise produz menos hormônio do crescimento que o normal? Por que a quantidade do hormônio prolactina aumenta no corpo da mulher durante a gravidez e no pós-parto? Então, gente, por favor, leiam com bastante atenção o material da apostila, analisem bastante o mapa conceitual aqui, respondam no caderno e estarei tirando as dúvidas nos grupos de WhatsApp, nos momentos das aulas. E espero que vocês gostem do conteúdo, tenham bastante atenção na hora de estudar, façam atividade. E é isso aí. Bons estudos a todos, fiquem com Deus. Abraços, até mais.